Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós queremos vos informar a respeito do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, Jesus virá antes ou depois da grande tribulação? Eu sei que você está aguardando esse dia, você que é crente. Agora vamos aprender este assunto no nosso primeiro módulo e na nossa quarta parte desta sessão de vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Pois bem, vamos dar aqui continuidade a esta mensagem da palavra de Deus a respeito da vinda de Jesus para Israel e do arrebatamento da igreja. Até aqui eu acredito que já deu para se entender a respeito do assunto. Dá para saber se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação. Mas vamos dar continuidade nesta mensagem. Vamos continuar falando sobre os períodos com relação à humanidade, as dispensações, o período de tempo. Por que é necessário falar detalhadamente sobre este assunto? É porque ele serve como base para entrarmos diretamente no assunto que estamos ministrando neste momento. Porque quando terminar, eu creio que muitos vão entender por que se foi necessário fazer este acompanhamento, trazer um detalhe a respeito dos períodos. Porque você vê que quando termina um período, é que começa o outro. Aí a gente vai dar continuidade aqui com mais detalhe. O primeiro período, que foi lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, colocou no jardim para cultivar, para cuidar do jardim. Esse período, ele durou até o momento em que o homem pecou contra Deus. Quando veio o pecado, o homem foi lançado fora do Jardim do Éden. Deus lançou o homem fora do Jardim do Éden porque este pecou. E quando o homem é lançado fora, termina esse período, que é o período lá do Jardim do Éden. Aí inicia-se um novo período. Vamos para o segundo período, que é quando o homem sai do Jardim do Éden. Então, quando o homem sai, no segundo período, quando o homem sai do Jardim do Éden, aí começa um novo período, logo o casal tem Adão e Eva, tem um filho, dando o nome dele de Caim. Depois nasce Abel. Abel procurou agradar a Deus. Abel procurou agradar a Deus, ao passo que o seu irmão Caim não tinha um compromisso sério com Deus. Caim levou uma oferta a Deus, assim como o seu irmão Abel tinha levado. Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim, porque Abel levou qualquer coisa para Deus. Caim levou qualquer coisa para Deus, ao passo que Abel pegou o que ele tinha de melhor e ofereceu a Deus. É o que a gente tem de melhor que tem que oferecer a Deus. Não é uma coisa qualquer, não é o resto, não é a sobra. É aquilo que é melhor que nós temos para oferecer a Deus. As nossas vidas, o nosso ser, a nossa vida em santificação. Nós temos que santificar a nossa vida para oferecer a Deus, para que Deus se agrade. Então, mas aí, com o passar do tempo, Caim terminou matando Abel. Quando Caim matou Abel, ele tornou-se o primeiro homicida e o primeiro a fugir da face de Deus. Porque quando ele matou Abel, que fugiu da face de Deus, então depois veio outro filho, nasceu outro filho de Adão e Eva, e recebeu o nome de Sete. Então, Sete procurou agradar a Deus. E deu início uma nova geração. A geração, estamos no segundo período. Quando Sete procura agradar a Deus, nasce
o filho de Adão, chamado Sete, que ele procura agradar a Deus, ele começa a formar uma geração, começa a ter a sua descendência. E Caim, que fugiu da presença de Deus, também tinha a sua descendência. Então nós temos aqui duas descendências. A descendência de Caim, que era a descendência das pessoas que viviam no pecado, e a descendência de Sete, que é um homem que agradava a Deus, que é um homem que procurava agradar a Deus. E com o passar do tempo, com o crescimento das duas gerações, cresceu-se também o pecado. Já estava na terra. O pecado cresceu de tal forma que até a descendência de Sete começou a pecar, começou a se distanciar de Deus, assim como viveu distanciada a descendência de Caim. De tal forma, a corrupção foi tão grande, tão generalizada, que assim como Caim, a descendência deste, era pecaminosa, a descendência de Sete passou a ser uma descendência pecaminosa, restando apenas uma família. Noé, a sua esposa e as esposas de seus filhos. Seus filhos quem? Sem, Cã e Jafé. Um total de 8 pessoas. Então veio, nesse momento que restou apenas estas 8 pessoas, que foram as 8 pessoas que entraram na arca. Então Deus mandou Noé construir a arca. Deus constrói a arca e entra dentro da arca. E vem o dilúvio. Quando vem o dilúvio, Deus está finalizando toda aquela geração pecaminosa, ficando apenas a família de Noé. Então, quando chega lá na arca, quando entra na arca, termina ali aquele período.